bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de leitura e a minha dica de hoje é essa daqui, Bolshoi Confidencial, de Simon Morrison. Para quem não conhece este autor, Simon Morrison é um historiador cultural especialista em música do século XX, particularmente músicas russas, francesas e soviéticas. Ele também tem interesse nas áreas de dança, cinema e estética e é autor de mais 3 livros, sendo 2 sobre o trabalho e vida do compositor russo Sergei Prokofiev e o terceiro sobre a ópera russa e o movimento simbolista. Ele é professor de música da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e colaborador de jornais como o The New York Times. O mercado editorial nessa área no Brasil é muito restrito e poucas são as oportunidades de livros dessa complexidade, com essa riqueza de análise, serem traduzidos para o português e vendidos aqui. Geralmente, quando isso acontece, estes livros permanecem disponíveis até esgotarem as primeiras tiragens impressas e desaparecem das prateleiras, tornando-se indisponíveis ou vendidos somente nos idiomas originais através de sites estrangeiros. Por isso, para mim, foi uma agradabilíssima surpresa esbarrar neste livro em uma livraria uns 2 anos atrás. O livro é uma narrativa histórica sobre o surgimento do balé Bolshoi e a sua institucionalização como formador e propagador de uma ideia de cultura russa tornada oficial ao longo do tempo, desde o período de Catarina Grande até os dias atuais. Morrison é um historiador de arquivo e a escrita dele reflete muito bem os documentos pesquisados. Ele inicia a sua narrativa a partir de um evento específico ocorrido em 2013, e que eu não vou falar qual é, para começar a destrinchar as forças e embates entre cada uma delas por trás desta superfície, e como que eles surgiram muito tempo antes desse evento com o qual ele iniciou a sua história. Cada capítulo tem um eixo narrativo próprio, obedecendo a cronologia histórica delimitada pelos documentos que o autor selecionou para a pesquisa. O capítulo 1 se inicia no século XVIII e as palavras avançam inexoravelmente até voltarmos a este início do século XXI, no epílogo escrito após o 7º capítulo. Para mim, fica claro que o grande personagem do livro é a instituição Balé Bolshoi. Todo o resto, bailarinos, coreógrafos, dirigentes, nobres, cenógrafos, público e demais seres que transitam neste universo são exatamente isso, componentes da instituição que a ajudaram a estar onde está e a ser o que é. E, em alguns momentos, eles até se confundem com a história do Bolshoi, né? E existe aí uma fusão que é feita nessas histórias que acaba por institucionalizar, de certa maneira, estes personagens como pilares importantes da companhia. Assim como o Bolshoi, instituição, dialoga com os seus personagens principais, ele também não perde de vista os acontecimentos históricos que, em maior ou menor escala, forjaram a sua identidade, a construção do seu repertório e as mensagens por trás de cada um deles. No decorrer das páginas, se vê nitidamente a transformação da junção das escolas italianas e francesa de balé em um terceiro elemento, que não exclui essas raízes, mas que tampouco corresponde a uma cultura russa de fato. Em vários momentos, o autor expressa que a busca por uma dança que representasse o espírito e a cultura russa era algo tentado desde o tempo dos czares, mas que essa russificação do balé feito pelo Bolshoi se relaciona muito mais com tradições inventadas sobre a ideia de cultura russa que com o que essa cultura seja de fato. O que não quer dizer que o balé Bolshoi não tenha qualidade ou seja uma farsa, pelo contrário, se trata mais da construção de um caminho próprio, bem tortuoso em determinados momentos, em uma busca contínua pela evolução da dança através do tempo. Apesar da narrativa de Morrison ser densa, ela é ágil. Em alguns momentos, ele apresenta uma escrita bem ácida,
quase abandonando o gênero da narrativa para se tornar um artigo de opinião. O que não diminui o trabalho, visto que a história enquanto ciência já há muito ultrapassou a discussão sobre a neutralidade do documento, do pesquisador e da validação de sua narrativa como verdade ou história. Ou seja, nós continuamos a trabalhar apesar dessas questões. Quem me segue no Instagram viu que durante a minha leitura fiz alguns spoilers do livro com postagens de trechos que eu considerei interessantes na comparação entre o passado enfrentado pela instituição e alguns pontos que nós enfrentamos no presente. Bom, para quem ainda está na escola, este vai ser um livro legal para ler a partir do ensino médio, principalmente quando começar os conteúdos relacionados a iluminismo, o reinado de Catarina Grande, Revolução Russa e formação da União Soviética. Agora, para quem for pesquisador da área, professor ou simplesmente amante de história da dança e do universo do balé, esta é uma aquisição simplesmente espetacular para a biblioteca pessoal de vocês. Enfim, quem se interessar, leia e tire suas próprias conclusões. Beijos e até o próximo vídeo.